Agora, você não pode, porque alguém... você não pode potencializar o dano dela a ponto de condenar alguém por golpe de Estado. Ou acusar alguém de golpe de Estado porque a pessoa falou. Porque a pessoa, com a fala, estimulou um terceiro A. Porque com a fala a pessoa atentou contra a soberania do Estado, que são crimes correlatos a crimes de guerra. Imagina só, então eu posso dizer que pela minha palavra eu ponho o meu Estado abaixo, pela palavra eu estou cometendo um crime de guerra. Você percebe o lugar perigoso em que a gente entra? Eu acho que a pessoa pode sim ser processada e condenada por calúnia, difamação e tal, contanto que ela tenha a intenção de humilhar e rebaixar o outro. Esse para mim é o ponto. Você tem que ter a intenção de rebaixar e humilhar o outro, porque se a sensibilidade do outro for a métrica daquilo que eu digo, a gente está lascado. Veja só, eu aqui, por exemplo, estou aqui diante de vocês dois. Conheço vocês dois, eu sou capaz de falar e não ofender vocês. Conheço mais ou menos, tal, mas se tivéssemos 10, eu seria capaz de não ofender ninguém? E se fossem 20? Então, quantos milhões de pessoas vão nos ouvir? Pô, vai ter gente que vai estar ofendida porque eu existo. Vai ter gente que vai estar ofendida porque a minha voz é assim ou a minha barba é assado. Não é? Quantas pessoas, às vezes no chat lá, pô, esse cara não sei o que, não gosto do tom de voz. E assim é que é. Então, se isso for a sensibilidade, se essa sensibilidade do outro for a métrica da minha fala, eu nunca posso falar. Mudo público, eu posso falar uma coisa, mudo público, eu posso falar outra. E nunca vou poder falar nada. Uma vez, eu tava Não esquece de emendar a pergunta no final. Pode deixar, a pergunta vai... Uma vez eu tava uma juíza condenou um cliente meu dizendo assim, o réu se sentiu ofendido com a matéria, era um jornalista, se sentiu ofendido com a matéria e condenou. Eu fui lá e falei assim, excelência, a senhora acabou com a minha carreira e com a sua. Acabou com a minha profissão e com a sua, porque se o réu se sentir ofendido é suficiente para condenar, ninguém entra com uma ação porque está feliz. Sempre entra com a ação porque está ofendido. Então não precisa de juiz e nem de advogado. Basta ele entrar com a ação, já pronto, já ganhou, já entrega a indenização. A gente precisa... Essa subversão, eu acho que essa é a pergunta, está havendo uma subversão de qual é o limite da liberdade de expressão. Deixou de ser a intenção de quem fala e passou a ser a sensibilidade de quem ouve. E isso destrói completamente a nossa própria legislação. Você não concorda? Em termos, André, vou explicar por quê. A gente não pode confundir a sensibilidade da pessoa que recebe com o subjetivismo que um tipo penal desse carrega em termos de bem jurídico penal tutelado. Vou explicar. Todo crime, sem exceção, ele tutela alguma coisa, ele tem uma razão de existir. O homicídio existe porque a gente tem que salvaguardar a vida. O roubo existe porque a gente tem que salvaguardar o patrimônio. Especificamente nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, a gente tutela duas modalidades de honra. Uma honra subjetiva, que é o conceito que a pessoa tem dela própria, e uma honra objetiva, que é o conceito que a sociedade tem em relação àquela pessoa. No que diz respeito à honra subjetiva, eu acho que a gente tem um ponto em comum, porque é muito mais difícil a gente determinar a partir de parâmetros sociais. A minha sensibilidade talvez seja maior que a sua, a sensibilidade do Vilela, que é corintiano, é muito maior que as nossas. Está acostumado então, já. Exato. Então há um subjetivismo quando a honra é essa honra pessoal. Mas quando a honra é o conceito que a sociedade tem daquela pessoa, eu acho que a gente tem parâmetros mais fáceis. É mais fácil a gente fazer essa determinação. Se qualquer pessoa, se aquele conceito de homem médio naquele contexto estaria sendo ofendido ou não estaria sendo ofendido. Então essa determinação é mais fácil. Pô, a sociedade, uma parcela considerável da sociedade, olhando para aquela afirmação, olhando para aquela frase, olhando para aquele Twitter, se sentiu ofendido ou se sentiria ofendido no lugar daquela pessoa, e aí eu acho que há espaço para responsabilização. É muito mais um critério social, de parâmetro social, do que sensibilidade pessoal. Repito, quando a honra é uma honra pessoal, aí é muito mais complexo, porque cada um sabe onde o seu próprio calo aperta, e acho até que para os juízes no dia a dia, para os advogados no dia a dia, é mais difícil até a gente questionar aquilo, para você entrar nessa seara da sensibilidade dos aspectos pessoais. Por isso que eu acho que a gente tem que tutelar
a liberdade de expressão, como todos os artigos e direitos fundamentais previstos no artigo 5º, mas a gente precisa tutelar e, se eventualmente há excessos, há abusos, a gente tem que responsabilizar quem comete esses excessos. Senão a gente vai viver numa eterna selvageria. Réplica sua, André. O problema é que no Brasil não tem o homem médio, né? O que é um homem médio? Isso é uma ficção. É uma ficção que o direito adora ficções, né? A gente encontra ficções para conseguir encaixotar tudo, né? Tudo que não é encaixotável. O que é o homem médio? No Brasil a gente sabe, é um país totalmente diverso, 213 milhões de pessoas. Então vai da cabeça do juiz. A gente entrega para o juiz a possibilidade dele dizer: você pode, você não pode falar. Nessa da sensibilidade do outro, a gente tem, por exemplo, hoje o humorista, o Léo Lins, condenado a 8 anos de prisão. Por piada. Por piada. Você percebe que o que o juiz ali, ou a juíza, a métrica dela foi a sensibilidade do outro. A métrica dela foi a sensibilidade do outro. A métrica do STF foi em relação ao Bolsonaro, ao Jair. Bom, ele fez posts e com isso ele incitou pessoas, e ao incitar pessoas ele levou as pessoas para a rua. Ao levar pessoas para a rua, essas pessoas tentaram o golpe e condena a pessoa por golpe de Estado. Abolição violenta do Estado democrático. Quer dizer, olha onde nós podemos chegar com a sensibilidade, é muito perigoso. Se nós olharmos para a intenção, a gente tem uma métrica objetiva. Qual a intenção do Léo Lins? Bom, eu acho que se ele subiu no palco, se ele é um profissional, se ele vive disso, se as pessoas entraram ali naquele lugar, naquele teatro, pagando ingresso, me parece que a pessoa não fez tudo isso para ofender os outros. Ela entrou ali para dar um show. Você gosta do show, não gosta do show, não paga, não vai. Né? Então, a intenção dele é artística. Então, ele está protegido pela liberdade artística. A intenção de um presidente da República ao questionar é qual? Eu quero dar um golpe de Estado. Mas eu quero dar um golpe de Estado se eu sou o presidente? É curioso esse negócio do golpe de Estado, né? Porque as pessoas falam assim, mas ali havia os acampamentos, né? Muito bem, então, mas por que o Lula não desmobilizou os acampamentos quando ele assumiu? Os acampamentos continuaram, o Lula já tinha assumido. Por que eles não foram desmobilizados? Aí as pessoas falam assim, é porque as Forças Armadas não aderiram. Mas se elas não aderiram ao golpe do Bolsonaro, então por que as Forças Armadas não desmobilizaram, já que não tinham aderido, quando o Lula assumiu? Então tem uma série de questões, né, que fica difícil fazer o link entre Bolsonaro, todas as pessoas envolvidas e chegar no 8 de janeiro. Muito difícil fazer isso, né? E então aí a gente fica com essa questão. Bom, ele instigou, ele incitou, ou seja, de novo a gente vai para a liberdade de expressão. Eu vou aqui simplesmente conjecturando que a sensibilidade do outro pode chegar a isso, a golpe de Estado, a prender o humorista, a prender advogado. A gente tem advogados presos ou que estão sendo investigados por eventualmente falarem isso ou falarem aquilo. Jornalistas que hoje, por exemplo, por terem só aquela opinião ou dito isso ou aquilo, estão hoje com as suas contas bancárias totalmente bloqueadas e assim por diante. Por quê? Porque a gente entregou para a cabeça ou a subjetividade de um juiz nos dar a métrica da liberdade de expressão. Então, esse é o grande ponto hoje. Segunda pergunta, Cássio. Vamos lá. Falando sobre a situação atual do ex-presidente Jair Bolsonaro, especificamente nesse inquérito onde ele e o Eduardo são investigados por conta de eventuais atentados contra a soberania, por conta da atuação do Eduardo lá fora. Queria que você citasse se você concorda